Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 30 de maio de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, com a nossa imagem no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também lá no site do BocNews. O programa desta segunda-feira vai repercutir a derrota do Santos para o Palmeiras, com aquela frase que parece ser mais atual do que nunca: jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? Porque o Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras, teve oportunidades, teve equilíbrio, especialmente quando o time que começou a partida esteve em campo, foi mantido em campo, né? Escalação correta do Bustos com os 3 volantes, o Júlio na meia, mas infelizmente, além da arbitragem, que talvez não tenha prejudicado o Santos, né, como em partidas anteriores, mas é impressionante. Eu até peguei o programa de sexta-feira aqui, subi no Canal 10 com uma thumb diferente, com a foto do Luiz Flávio de Oliveira, né, com uma carinha meio sapeca assim, né, os logos do VAR, do Palmeiras, do Santos, e falei: oremos, né, vamos torcer, porque esse rapaz, onde ele pisa, vem aquela nuvem, né, ele é igual o Uruca, o personagem dos Flintstones, né, ele é o carregador da zica, o sujeito azarado, né, o tal do Luiz Flávio Oliveira. Ele, o Rafael Claus, o Marcelo de Lima Henrique, tem uns aí no futebol brasileiro que quando são escalados para o jogo do Santos, a gente já sabe que vai dar ruim. Enfim, a gente pode discutir um monte de coisa, né? Na Europa daria uma falta que o Batistão fez, né? Daria o pênalti. O pênalti eu achei que não dava para discutir muito, mas sei lá, e dependendo de quem é o beneficiado pela marcação, será que daria, ou quem é o prejudicado? A gente está um pouco traumatizado com as incursões do VAR no futebol brasileiro, né? Mas vou te falar que se o juiz tivesse dado o gol do Marcos Leonardo, talvez tivesse uma reclamaçãozinha, mas nada de outro mundo. Hoje em dia, para você fazer um gol que dá para comemorar, só sendo aquele chute de fora da área, que a bola entra no ângulo e não tem ninguém na frente do goleiro, porque ainda podem alegar interferência. Qualquer bola disputada, o cara vai lá, procura um pelo em ovo. Foi que nem a cacunda do Marinho contra o Bragantino, lembram? As costas, ele não tirou vantagem nenhuma das costas dele estarem à frente, e aí deram o impedimento daquele gol do Jean Mota. Enfim, o brasileiro estragou o VAR, né? Estragou o VAR. As decisões de campo não são validadas. Depois do jogo eu vi uma reclamação pertinente, aquele lance em que o Marcos Leonardo ia sair na cara do Lomba, que o impedimento foi dado com a jogada correndo, e é errado, porque eu vendo pela televisão sem traçar a linha do VAR eu fiquei em dúvida, e acho que não estava impedido, mas se a jogada tivesse sido finalizada, o Santos tivesse feito o gol, ali você talvez, traçando a linha, pudesse ver que ele não estava impedido. E o Maicon disse, né, depois do jogo, que o Luiz Flávio falou: errei. Mas é impressionante como sempre erram contra o Santos, é um absurdo, né? Mas de qualquer forma não foi por isso que o Santos perdeu. Perdeu porque bobeou, perdeu a concentração contra um time muito forte, não transformou as oportunidades que criou em gol, e o treinador, que foi bem pra caramba na hora de escalar. Aliás, eu acho que ele encontrou um time, e se ele for inteligente, ele para de ficar mudando o sistema e mantém esse que ele colocou no domingo. E as substituições, que ele foi extremamente infeliz, né? Desmontou a marcação com a saída do Júlio e matou o ataque sem o Marcos Leonardo e sem o Batistão. E aí a gente talvez veja a explicação que ele deu na coletiva. Diz que o Marcos Leonardo não estava correndo, mas o Angulo correu o quê? Aí ele diz que o Batistão estava cansado. O Batistão tem algum problema crônico? Porque ele não jogou na terça-feira, ele passou uma semana treinando e descansando. Ele não tem condição de jogar 90 minutos? É estranho. Eu acho que ele deve ter percebido que fez besteira e quis usar a desculpa mais óbvia. Além dele ter reclamado demais da arbitragem, falou em falta em cima do Bauerman. Eu preciso rever o lance para ver se há essa questão, né? Enfim,
ele está transferindo demais. A gente fala da arbitragem, mas ele está transferindo demais a responsabilidade. Quando é questionado a respeito das decisões que ele toma, ele me sai com essa, né? O Batistão estava cansado, então tem que chamar o preparador físico dele e falar: e aí, meu filho, esse rapaz aí precisa correr 90 minutos mais acréscimos. Não pode ficar uma semana descansando, ele vai para um jogo desse contra o Palmeiras, você tira. Se fosse uma final de campeonato, você ia tirar o teu melhor jogador em campo para botar o Juan, que eu acho bom, que está aprendendo, mas que é um jovem em processo de aprendizado. Então acho que o Bustos errou, acho que foi quase que uma unanimidade, todo mundo fez a mesma leitura da partida, e acho que ele está aprendendo também no futebol brasileiro. Aqui o buraco é mais embaixo do que em relação ao Equador, inclusive em termos de cobrança. Ele vai perceber com o tempo que ele tem que se adequar e vai ter que tomar algumas decisões diferentes, porque hoje é um dia em que tem gente falando assim: o time foi bem, mas foi comprometido pelos erros do treinador. Ok, e tem gente hoje pedindo a cabeça do Bustos com 3 meses, achando que ele tem que ser substituído por um outro treinador que a gente não sabe quem é e se não vai cometer talvez erros iguais ou piores. Enfim, o histórico recente do Santos, ele é uma prova clara de que o que está ruim pode piorar. Então eu não mexeria com um treinador com 3 meses de trabalho. Tá certo? Dito isso, meus caros, deixa eu apresentar aqui a nossa dupla dinâmica para o programa de hoje. O que não vai faltar é Henrique. Só não vai ter o Henrique, o rei lá, né? Mas a gente tem... Vamos dominar o mundo. Isso, tem Henrique Farinha e Matheus Henrique, lá direto de Londrina. Hoje está frio aqui em Santos, Londrina deve estar frio também. Tá certo? Eu tenho um sobrinho que mora em Londrina. Ah, deve ser amigo do Matheus. Como é que é o nome dele? É sócio da Ultramédia aí, Matheus. Londrina. Qual o nome? Clínica. É Roberto Brazão Farinha. Roberto Frazão Farinha, né? Isso, procura. Brazão. Procura aí, Vou viu, procurar. Matheus? Procura. É santista, né? Ele Pô. Então você já procura ele aí, viu, Matheus? E já fala que... A esposa dele é cirurgiã cardíaca pediátrica e trabalha no SAMU de Caeté. Tá, você já pede um almoço aí pro primo do Henrique, fala que manda ele pra passar a conta depois pra ele. Já fica amigo. Já pede uma feijoada na quarta-feira, já que não comemos feijoada no domingo, né? Não é dia, mas a gente queria comer feijoada no domingo. Não deu. Bom, vamos lá, vamos falar de futebol. Henrique Farinha, tudo bem? Um abraço. Eu li os seus tweets também depois. Acho que a gente concorda com muita coisa. E a situação é a seguinte: se o Santos jogar sempre desse jeito, vai até a final da Sul-Americana. Porque se jogou pau a pau com o Palmeiras, que é o melhor time da América hoje, dá para disputar o título da Sul-Americana e longe na Copa do Brasil e pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas tem que jogar sempre assim, não é, Henrique? Bom dia. Bem, bom dia, Alex, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Matheus. É um prazer te conhecer virtualmente. Ainda mais que temos lá com Londrina. Mas o fato é o seguinte: o Santos fez uma boa partida ontem. Taticamente foi muito bem montado pelo Bustos. Eu e muitos outros já pediam 3 volantes há muito tempo. E ele fez isso ontem e o time foi de fato mais consistente, conseguiu equilibrar o duelo de meio campo com o Palmeiras, impediu a articulação dos meios, notadamente do Veiga e Scarpa, e criou dificuldade e oportunidade, né? A gente sabe que no segundo tempo o Bustos, com as substituições, fez o time cair de produção, especialmente a saída do Ivan Julio, que muita gente não gosta, mas ele vinha fazendo um papel tático muito importante, que hoje não há jogador no elenco do Santos que faça no mesmo nível que o dele, que foi de fechar o lado esquerdo e acompanhar o Marcos Rocha, impedindo as subidas. Ele fez isso enquanto esteve em campo. Quando ele saiu, a jogada do pênalti saiu exatamente por ali, porque não havia quem fizesse a mesma função, porque entrou o Goulart, que tende a jogar perto do centroavante, né? E a gente sabe que ele cometeu alguns outros erros nas substituições, especialmente do Batistão, que eu colocaria o Lucas Barbosa,
E no caso do Marcos Leonardo, eu não tiraria, como não tiraria também o Batistão. Né? E quando ele tirou o Sandri, eu teria posto o Camacho, um jogador para fazer a mesma função. Enfim, mas são leituras de jogo. Acho que ele errou, a grande maioria das pessoas também acha. Agora, também não é o caso de fazer campanha contra o treinador, porque se foi ele que fez as alterações ruins, foi ele que montou um bom time. Foi ele que escalou corretamente, e isso mostra que houve trabalho durante a semana. Muita gente às vezes fez questão de compará-lo com o Diniz. Eu acho que não há comparação, porque o time com o Diniz era muito desequilibrado, tomava muitos gols, tinha dificuldade em criar oportunidades, ficava muito com a bola, mas não conseguia finalizar, não conseguia criar chance. Era tão desequilibrado que o Santos tomou de 4 na Vila do Flamengo, só lembrando. E também é um treinador que está claramente mostrando uma linha evolutiva. O time vem melhorando, vem competindo cada vez melhor. A gente tem de lembrar que o Palmeiras é um clube que vem de um trabalho, de uma sequência de gestão de 8 anos, que teve um marco com a inauguração do Allianz. E depois veio com uma gestão mais séria, com o acerto das finanças, com a entrada de patrocinador, com uma formação de equipe. Então hoje você vê que o Palmeiras, esse time base que está aí, é um time que está aí há 3, 4 anos com uma outra alteração. E o treinador está ali há 19 meses. Inclusive, houve torcedores de uma organizada em particular que fez manifesto para a demissão do Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira tivesse sido demitido, provavelmente a história recente do Palmeiras seria muito diferente. Então a gente tem que levar em conta que o trabalho do Bustos é um bom trabalho, com observações, com pontos que têm de ser melhorados, como a gente viu ontem nas alterações, e que mudança de treinador seria, na verdade, contando as vezes que o Marcelo Fernandes assumiu, as saídas do Cuca, do Roland, do Diniz e do Carille, seria a 8ª troca em 18 meses. Isso é roteiro para rebaixamento. E o trabalho do Bustos não é para ser jogado na vala comum de outros treinadores ou do que tinha sido feito. Merece crítica. E ele tem de prestar atenção em várias coisas e se ajudar em vários momentos. Mas é preciso ter calma e não fazer campanha sistemática contra o treinador por preferência pessoal, que gostaria de ter vindo um e veio outro. Acho que a gente tem que ter muita calma e manter o foco, porque o clube tem mostrado que está caminhando para ter dias melhores. Pois é difícil, né? Hoje em dia o treinador do Santos ele desperta as paixões extremas, né? E você ter equilíbrio é sempre muito difícil. Então tem gente que no pós-jogo quer que você detone, né? Assim, quando eu fico bravo, saibam que eu fico bravo de coração. Se é que é possível alguém ficar bravo de coração. Eu fico bravo porque eu tô bravo mesmo, entendeu? Agora, tem gente que fala assim, nossa, a torcida deve estar babando, vou meter aqui um ódio, um sensacionalismo e vou surfar na onda do radicalismo aqui. Aí, meu filho, aí isso vira uma bola de neve. A torcida já está com raiva, ela não consegue refletir em cima dos fatos. Teve um cidadão que me mandou uma mensagem hoje, porque eu falei ontem assim, foi por pouco que o Santos não ganhou. Aí o cara assim, pô, como por pouco? Eu falei, foi por pouco, o Santos não foi amassado e o Santos teve chance de ganhar o jogo, ao contrário do que aconteceu das outras vezes. Então a gente precisa analisar futebol com equilíbrio, né? O trabalho do Bustos, se ele tem problemas, outros treinadores também têm problemas. A gente criticava o Carille, criticava o Holan, criticava o Diniz,
né? O Flamengo tem um técnico português lá que tá às turras com a torcida. O Corinthians tem um técnico português que até agora conseguiu alguns bons resultados e outros nem tanto. Empatou em casa esse final de semana contra o América. O Atlético Mineiro trocou de treinador e suou sangue para ganhar do Avaí. E por aí vai, né? Então, se você olhar para o cenário em geral, você vai querer. A torcida ela fala assim: eu quero que traga fulano de tal. Quem é que garante que o fulano de tal vai dar certo no clube A, B, C ou D? E outra, não gente, existe isso, né? Todo treinador tem suas idiosincrasias. Qual é o treinador que não tem teimosia? Mostra um. Ó, por exemplo, ele tirou o Maranhão. Ele tá certo que o Maranhão tem um problema, dizem lá que ele tem um problema pessoal, mas ele não tá jogando. Isso já é uma prova de que ele joga hoje com a dupla de volantes que a torcida queria, Fernandes e Zanocelo. Ou seja, talvez ele demore, mas ele está entendendo. Certo, senhor Matheus Henrique? Bom dia. Qual a sua análise aí deste Santos e Palmeiras com arbitragem polêmica, mas com o Santos que competiu? Bom dia, Alex, Henrique. Para a galera que está acompanhando aqui, forte destaque. Só complementando o que o Henrique falou, ontem um grupo de santistas, né? Puxaram a escalação Palmeiras e Santos da final da Libertadores 2020. O Palmeiras é o mesmo time, só perdeu o Vinha, que foi para Roma, e o Piquerez foi contratado agora. O Dudu voltou do Catar. Mas o Palmeiras é o mesmo time de 2020, e o Santos acabou perdendo a final. E do Santos não soube praticamente ninguém, né? Porque o João Paulo foi reserva na final, o Lucas Braga perdeu posição, o Felipe Jonathan perdeu posição, o resto do time mudou. Então, só o Santos, né, que foi titular ontem, mas nem é o titular absoluto do time hoje. Então, o time do Santos mudou inteiro e o Palmeiras é o mesmo time. É um negócio surreal e mostra o abismo hoje de Palmeiras e Santos, né? O Palmeiras mantém o time e o Santos, por questão política, financeira, não tem uma diretoria boa antes do Rueda, né? Não consegue manter o time. É toda hora se reformulando, mudança de técnicos. Eu acho que essa gestão, moedor de técnicos também. O Henrique falou das mudanças que o Santos fez de treinadores. É um pouco moedor de técnicos, porque teve vários treinadores agora que estão com bustos. Então mostra que o cenário Palmeiras e Santos hoje é um abismo. E sobre a partida de ontem, acho que o Santos fez um baita primeiro tempo, agressivo na marcação, um bloco médio, funcionou os três volantes, como vocês falaram, e faltou mais poder de decisão para os atacantes. Marcos Leonardo foi excesso de individualismo, Léo Batistão perdeu um gol que não pode perder. Quando o Goulart entrou, o Goulart deu um passo para o Batistão demorou para finalizar, que poderia ter sido gol de 1-0. Então o Santos teve sua chance e os atacantes não fizeram. E depois o Bustos mexeu mal, né? Eu acho que a entrada do Goulart, o Bustos queria preencher mais a área, ter mais jogadores dentro da área. E o Goulart teve uma outra situação que ele conseguiu dar um passe, fazer valer o jogo com mais jogadores dentro da área. Só que o Santos não fez o gol, né? Naquele passe do Goulart, o Bastão faz 1-0, a mudança do Bustos ele ter feito. Só que daí, com o passar do tempo, o Palmeiras foi ganhando meio campo, foi ganhando o jogo, o Santos não conseguia mais jogar, e daí a falta de uma peça mais no meio fez a diferença. E errou nas mudanças, né? Eu acho que o principal que eu critico no Bustos é o Angulo, que não funciona, é um jogador que para mim tecnicamente é muito abaixo, e o Juan Seco de ponta, né? O Juan Seco não é ponta. Quando você vai colocar alguém ali na ponta direita, coloca o Lucas Barbosa, que é da função, que joga bem. Eu não entendo porque o Lucas Barbosa não joga. Você prefere colocar o Juan Seco improvisado do que colocar o Lucas Barbosa, que é da função. Então, são coisas que eu critico no Bustos. O Orgulho, que apesar da função tática, eu acho que é um cemitério de jogadas. Então, eu entendo a função tática, mas eu acho que você pode tentar adaptar outros jogadores. Será que se trabalhar o Pirani, se trabalhar o Bruno Oliveira, se trabalhar o Lucas Barbosa próprio, eles não podem fazer essa função tática e ter essa qualidade também para jogar? E o Julio, apesar da função tática, ontem eu entendo que foi importante,
não gera jogo. Então, atrapalha muitas vezes o time. Ontem teve o lance do Zanocelo ali, tirando a bola do Zanocelo e chutando para fora. Então, isso também atrapalha o time ofensivamente. Mas o que eu vejo é que o Santos fez um baita primeiro tempo e em casa consegue imprimir um ritmo muito forte. Consegue fazer bons jogos. Às vezes não vence em casa, mas consegue imprimir um ritmo muito legal, então eu acho que tem que valorizar isso. No começo do Búzios eu criticava muito, porque na Vila o Santos não conseguia fazer grandes jogos. E foi melhorando contra o Cuiabá, contra o América, contra o Curitiba. Então hoje eu vejo o Santos na Vila um time competitivo, com alma, que imprime um ritmo para o adversário difícil. O Santos jogou contra o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. A gente tem que ver esse cenário. Então, e das Américas. Eu vejo uma melhor do time. Quem, Henrique? Pode falar? E das Américas, é o bicampeão. É o bicampeão. Da Libertadores, só isso. Então eu vejo uma melhor em casa. Fora de casa, eu acho que é um estilo que não me agrada, porque o Santos fica muito recuado, sofre muito, e daí tem uma dificuldade fora de casa. Mas em casa o Santos melhorou. Então eu vejo assim, o time melhorou, e de demissão do Bruce não é o cenário, só não concordo com algumas coisas que ele faz, né? Angulo, Ranseco de ponta, então, são algumas coisas que eu discordo do treinador, mas eu vejo uma evolução. A gente já vai colocar os lances aí, eu até vou responder o Efigênio Filho. Bom dia, Lorde convidados. Estão massacrando o Goulart, que deu assistências e chutes a gol. Ele terá que fazer os 10 hat-tricks para mudar isso. Então, Efigênio, mas assim, não somos nós que estamos criticando o Goulart. Eu acho o problema não foi a entrada do Goulart. Eu até falei isso no pós-jogo no canal 10. O Goulart não foi mal, é que ele desmontou o encaixe de marcação do meio de campo. Exatamente. O Júlio ele estava fazendo esse papel, essa função. O Júlio rouba muita bola, né? Ele consegue voltar e marcar. E quando você tem uma proposta que está dando certo, eu não mexeria. Se fosse uma final de campeonato, tinha aqui aquele 11 até o fim, valendo. Porque, por exemplo, o que eu falei ontem, se você está ganhando de 3-0, aí beleza, aí você tira o Batistão, você tira o Marcos Leonardo. Agora, não faz muito sentido você tirar quando você está bem no jogo, que você é superior ao adversário, você está construindo com aquele time. Ele vai dizer que o Batistão está cansado? Como assim cansado se ele não jogou na terça-feira? Ele tem alguma questão crônica? Ele não está 100% recuperado? A gente precisa que eu acho que o papel que ele faz, que foi fechar o lado direito e fazer a diagonal, é um papel que exige fisicamente muito. Agora, eu concordo com você, eu não tiraria. Nem ele, nem o Marcos Leonardo. Eu não tiraria nenhum dos dois. Entendo que o Bustos, nas modificações que ele fez, quando ele tirou o Julio e deixou de ter alguém para fechar o lado esquerdo e botou o Goulart, que é quase um centroavante, né? É um meio atacante quase centroavante, ele abriu aquele lado, mas ele pensou em ganhar o jogo. Eu acho que ele pensou errado, da forma que ele pensou. Eu acho que ele ia ganhar o jogo se tivesse mantido. Eu, por exemplo, tiraria o Julio, botaria o Bruno Oliveira para fechar aquele lado. Eu não colocaria o Goulart. Eu manteria o Batistão e manteria o Marcos Leonardo pelo menos o maior tempo possível. Por quê? Porque o Batistão, como você falou, não jogou durante a semana, e o Marcos Leonardo a gente vai ficar 3 rodadas sem ele. Nós vamos poupar para quê? E sem contar que ele não jogou 3 rodadas da Sul-Americana. Ele tem menos jogos na temporada do que os outros, né? Isso. Entendo também que ele queira manter a minutagem do Angulo e de outros diante das circunstâncias. Ele vai precisar do Angulo agora e do Juan, porque o Marcos Leonardo vai ficar 3 rodadas fora. Então, assim, a gente também sabe que não dá para deixar a posição de centroavante entregue ao Juan. Aliás, ô Henrique, você aproveitaria a ausência do Marcos Leonardo, e vou perguntar isso para o Matheus também, para colocar o Goulart de falso 9 ou iria de Angulo mesmo, que é o reserva imediato? Minha opinião, o Goulart hoje é centroavante. Ele pode achar que é meia ainda, mas ele não tem dinâmica para isso. Agora, ele fez um pedido pessoal para o Bustos para jogar na meia.
O Bustos chegou para ele, isso é uma informação. O Bustos chegou para ele e falou: você hoje, na minha cabeça, é segundo atacante ou centroavante, pela dinâmica de jogo que você apresenta. O Goulart falou: eu quero jogar de meia. O Bustos falou: então você vai disputar a posição. Mas aí eu acho que não cabe ao jogador, né? O treinador tem que ver. Se ele mandar o Lucas Braga jogar de lateral, ele vai jogar. Vai fazer o quê? Agora, a gente sabe qual foi o contexto da contratação do Goulart para ser estrela da companhia, né? Então foi o cara que veio para ser o diferencial técnico. E ele não está sendo. E na minha opinião, ele deveria jogar de centroavante. As melhores atuações dele no Santos foram jogando assim, lá na frente. Eu poria assim. E aí, Matheus? O empurrão aí do Batistão, né? Em relação a essa mudança para o futuro aí sem o Marcos Leonardo, já para o Atlético Paranaense no sábado, Angulo neles ou Goulart na frente? Só uma coisa, Alex, informação acho do Ricardo Martins, e o Santos conseguiu liberação para Marcos Leonardo para frente até o Atlético. E depois ele desfalcaria o time nos outros 2 jogos. Tá. Mas o Marcos Leonardo talvez, jogue contra o Atlético. Mas, pensando a longo prazo, eu jogaria com o Juan Seco de centroavante. Acho que o Juan Seco merece jogar na dele. Ele está sendo, para mim, meio que queimado na ponta. E coloca o Lucas Barbosa na ponta. E quando for tirar o Batistão e tal. Mas eu jogaria com o Juan Seco como reserva do Marcos Leonardo. E faz o que com o Ricardo Goulart, hein, Matheus? Nada? Deixa ele no banco? Não, eu acho que tem jogos e jogos. Tem jogos que talvez você vai jogar com 2 caras mais à frente. Funcionou, o Santos contra o Curitiba, 3-0, engoliu o Curitiba. Jogou com 2 caras à frente. Foi o Goulart e Marcos Leonardo, depois saiu o Goulart, entrou o Angulo. Funcionou, então acho que não é uma formação impossível. Eu acho que tem jogos e jogos. Contra o Palmeiras tinha que preencher o meio. Contra um adversário mais fraco, você pode colocar 2 caras lá na frente e o Goulart ser esse segundo atacante que o Henrique falou, que o Busto vê o Goulart como segundo atacante. Então o Goulart tem jogos contra times menores, o Goulart pode ser esse segundo atacante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de ir para o intervalo, que eu fui questionado por algumas pessoas, inclusive pelo Douglas. O Douglas me mandou mensagem aqui. O João Paulo falhou no gol. Vocês acham que ele tinha que ter saído na bola? Ou, por exemplo, não em relação ao toque, né? O Bustos reclama de falta no Bauerman. Eu não consegui ver pelo lance de novo se tem isso. Mas enfim, vocês acham que o João Paulo tinha que ter saído na bola ali? Fala, Henrique, você que está balançando a cabeça. O escanteio foi muito aberto. O Bauerman não subiu como deveria. O Gustavo Gomes, o Gomes, ele subiu antes do Bauerman. Quando o Bauerman viu, o Gomes já vinha atropelando. Então, para mim não tem falta nenhuma. A bola vai em direção ao Lucas Pires e desvia. Assim, não tinha como o João Paulo sair e não tinha como defender. Eu entendo que muita gente fala sobre as saídas de gol do João Paulo, mas não tinha nem como pensar. É a minha opinião. E aí Matheus? Não achei falha, não, de jeito maneiro. Não tinha o que fazer naquele lance. Muito bem. Olha, 11h59, vamos para o intervalo? Que aí a gente vai ouvir o Bustos, aquela resposta dele lá. A primeira, né? Que eu acho que ele engloba tudo. Ele já reclama da arbitragem, tudo que ele tem que reclamar, porque perguntaram para ele dos jogadores que ele substituiu, né? Só dizer aqui que no sábado a gente teve, Felipe Brandão teve lá, né? O João Pedro também. A gente foi ver a final da Champions League no Cine Rocks. Não foi das melhores finais de Liga dos Campeões que eu vi, né? Desde o começo até o final do jogo, atrasar, porque os caras estavam pulando lá a grade para entrar de graça no estádio. Aí eu fiquei abismado, porque pior do que a cena de alguém sendo desonesto ao pular uma grade para ver o jogo sem pagar, é as pessoas no cinema vibrando com isso, né?
Isso mostra um pouquinho de por que as coisas no Brasil são do jeito que são. É a tal da lei de Gerson, querer levar vantagem em tudo, né? Assim como você ir para um cinema, um grupinho, né? E o cara achar que pode, como se ele estivesse no quintal da casa dele, ficar gritando o tempo todo, besteira, né? E fumando cigarro eletrônico dentro do cinema. As pessoas na pandemia não aprenderam nada. Por exemplo, respeitar os limites do direito do outro. Eu tenho direito de fumar um cigarro eletrônico dentro do cinema. Sim, mas e o direito da pessoa que está sentada atrás e que não quer ser incomodada com aquilo? Então a gente ainda está, enquanto nação, engatinhando muito, né? Então não adianta cobrar político se o cara não tiver o mínimo de noção de cidadania. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:02, voltamos com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências lá na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, acabou de abrir uma agência em Alphaville, e também as agências em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Bustos vai falar. Tem jeito, Felipe Brandão? Dá play no cidadão aí. Ele vai chorar as pitangas sobre a arbitragem, sobre se defender das substituições. Aí na sequência mais análise aqui dos Henriques, o Matheus e o Farinha, e as nossas participações no chat aqui. Fala, Bustos. Vamos dominar o mundo. É, isso aí, os Henriques, sétimos, quintos e não sei mais o que. Terceiro. Vai, Bustos. Claro que eu gostaria que você falasse do resultado, da entrega do Santos. Conseguiu jogar de igual para igual contra o Palmeiras. Queria que você explicasse, por favor, as alterações que você fez no segundo tempo, principalmente tirando Marcos Leonardo e Léo Batistão. Mais uma vez, boa noite, obrigado. Boa noite, como va você? Bueno, creo que hicimos un gran juego, de igual a igual con un equipo que tiene más de 2 años de trabajo, 2 veces campeón de la Libertadores, ganó el Paulistao, y antes no podíamos competir. Hoy competimos, creo que merecimos mucho más de lo que nos llevamos. Creo que fuimos... Hay un montón de cosas para hablar. Si ustedes que siguen a Santos, el partido que perdimos 1-0 por el Paulistao, hay una jugada igual que la de Goulart, hoy de cabeza que la saca el defensor, allá la saca Velázquez, rebota en João Pablo y cobra penal y juega. Acá ni siquiera fue a ver al VAR. Este mismo árbitro nos anula un gol contra Ferroviario de Marco Leonardo, que dice siga y después nos anula el gol. Es increíble. La jugada, los otros días con Ceará, agarrón de Julio con el jugador de ellos, los dos se están agarrando y anula el gol de Batistao. Ahora, en la jugada del gol, del córner, del escanteiro, se están agarrando Edu con Gómez. Se presiona, se están agarrando y termina Gómez metiéndole la mano
haciendo una falta y ni siquiera fue a verla. Cuando la que no tenía que ver ni Ceará la fueron a ver, cuando él a 2 metros dice siga, y acá no la fue a ver. Las escalaciones, porque Marco no estaba corriendo, Marco Leonardo no estaba corriendo, tenemos los GPS que te marca, si no corre no se puede jugar en la actualidad. Palmeiras es una intensidad superior a todos los equipos, por algo el que viene consiguiendo más cosas en el fútbol brasilero. Y por eso Leo estaba cansado. Eran refrescar posición por posición. Creo que creamos muchas más situaciones de gol que ellos, jugamos de igual a igual. Creo que, obviamente, si cada partido que jugamos nos anulan un gol, porque también el gol que nos anulan, ahí sí va a haber, y cuando uno pide que vaya a ver la jugada esa, que se nota que Gómez no hace falta que yo lo diga, ustedes lo conocen, es un gran, excelente cabeceador, pero muchas veces saca ventaja de su contextura y de su uso de sus manos. Anda a verla, por lo menos para que nos sentamos nosotros en igualdad de condiciones. Entonces, la verdad creo que hicimos un gran juego. Queríamos competir con los mejores del continente porque han sido 2 veces campeones, acaban de batir un récord, todo de 20 y no sé cuántos goles, y nosotros perdimos 1-0, que es un resultado ruin, horrible, feo para nosotros, por nuestra cancha, pero que en el campo de juego nuestro trabajo fue positivo, fue bueno, lo merecimos, creo que merecimos hasta más que ellos, no quiero quitarle mérito al rival, no quiero, pero creo que merecimos, si había un ganador, teníamos que ser nosotros, y si no era un empate, porque es un juego contra un Entín que tiene mucho trabajo, que tiene mucho, juega bien, que consigue cosas, pero lamentablemente, si vemos otra vez, anulan el gol con Ceará, hoy anulan un gol, con Fluminense ni siquiera fueron a revisar que era penal a Cuco Angulo, y fue penal. O sea, contra Sao Paulo era escanteiro, lateral para nosotros, juegan para ellos, termina la jugada en penal y perdemos 2-1. O sea, hay cosas que están pasando que no tienen que pasar. Hay VAR. Hay una jugada el primer tiempo donde Marco Leonardo va solo frente al arquero y en línea levanta la bandera y después vemos las imágenes, estaba habilitado. Esperá que termine la jugada, que erre el gol o que haga el gol y revisar el VAR. Es lo que te dice la regla. No cortar, a nosotros nos cortan y a otro equipo le dan continuidad. Fabiano, boa noite. Aqui à esquerda, Felipe Cardoso. Desculpa, Felipe Cardoso, cortei você, né? Senão a gente não lê aqui as mensagens do pessoal. Tem a coletiva completa lá no canal do Santos no YouTube. Sei lá, quer comentar alguma coisa aí da coletiva? Esse último lance, essa última reclamação aí, ele tem razão, né? Ele falou do lance do Marcos Leonardo, a arbitragem parou a jogada antes dela ser resolvida e ali o Santos foi prejudicado. Mas eu não sei, eu sou um cara que reclamo muito de arbitragem, mas eu não sei se é bom o Bustos ficar reclamando o tempo todo. Porque além dele criar uma antipatia da arbitragem com ele, fica parecendo uma eterna muleta, né? Você fala da arbitragem, ele está indo buscar o jogo do Fluminense ainda. Vai acabar o campeonato, ele vai lembrar de todos os erros de arbitragem, ele vai fazer um dossiê oral dos problemas que o Santos teve com a arbitragem. Não sei se eu estou exagerando, Henrique. Não, acho que você está falando algo perfeito. Eu sou um dos que falam o seguinte: eu entendo os torcedores que reclamam dos erros de arbitragem cometidos contra o Santos. Eu não entendo o vitimismo. Porque assim, há uma tendência muito clara de transformar o Santos contra tudo, contra todos, e papapá, e aquele papo, né, de a arbitragem está contra, porque a CBF quer rebaixar o Santos, porque somos os desfavorecidos, ninguém liga para nós. Gente, é o seguinte, a gente tem que focar em formar um time, dar estrutura, ter uma gestão decente, coisa que o Palmeiras já fez há 8 anos, né? A gente tem que fazer agora com 8 anos de atraso e construir um futuro à altura da grandeza do Santos. E parar com essa história de que está todo mundo contra nós.
Eu me preocupo um pouco quando o Bustos faz isso, porque aí fica a história de, como você falou, Alex, de usar uma muleta e sugestionar os jogadores a entrarem em campo já para reclamar de arbitragem, certo ou errado. E o primeiro foco, a primeira preocupação tem que ser jogar bola. O time jogou bola ontem. Então vamos nos preocupar com o que foi feito bem, o que foi feito mal. As trocas do Bustos tiveram seu peso, mas a perda de oportunidades também teve. Então, vamos analisar tecnicamente e taticamente e pensar em como o time tem que manter essa linha evolutiva. E não em arrumar muletas para encobrir, eventualmente, erros que ele próprio tenha cometido, que o time tenha cometido. Entendo que é uma tendência dos treinadores, a grande maioria age assim, se autoprotegendo e protegendo aos jogadores, mas isso não funciona. Aliás, eu fiquei até preocupado que eu vi que estava tudo escuro lá no Matheus, achei que era o Marcelo de Lima Henrique que estava passando por lá. Eu vi uma penumbra. Eu falei, a nuvem, que esses caras carregam. A luz de velas. Isso, eu falei, nossa, a nuvem e o Marcelo de Lima Henrique nem apitou o jogo de ontem, que eu estou dando exemplo, porque são vários esses caras. Eu falo da arbitragem, mas tem uns que atraem, é impressionante. Sabe, a gente já trabalhou com gente que é positiva, que é legal, mas a gente já trabalhou com gente que você está assim sentado no lugar, ela está ali do outro, ela vai, vou trazer uma planta para cá, em 2 dias a planta morre, né? Esses árbitros aí, Marcelo de Lima Henrique, Rafael Claus, Luiz Flávio de Oliveira, eles não as flores na casa deles tem que ser de plástico, ao contrário da música dos Titãs, né? Ou corroborando, as flores de plástico não morrem. O plástico morre. Mas no caso ele morre. Se bobear, até a de plástico morre também. O cara não pode ter uma planta de verdade, porque eles são tão zica que as plantas morrem. Mas enfim. O Matheus, quer completar alguma coisa a respeito da coletiva do Bustos? O Henrique falou sobre os treinadores. O Abel Ferreira faz muito isso. O Palmeiras faz muito isso. Nós contra eles. Estamos sendo prejudicados. Mano Menezes, meu Deus do céu, reclama todo jogo. Então, é uma característica dos treinadores. E o Bustos, eu vejo que ele é muito sanguíneo, reclama de tudo, então acho que ele vai fazer isso sempre. Ele vai sempre reclamar, gesticular. O Bustos parece uma formiguinha atômica. Lá do lado do campo, ele não para de se mexer um minuto, de gritar, de gesticular, de falar. O Sampaoli é um pouco assim, né? Era muito assim também, né? Ele lembra essa característica, embora sejam os treinadores de estilos de diferença. Né? Eu também não gosto muito desse coitadismo. Pega o jogo de sábado da Champions. Muita gente falou que o Real Madrid, o gol foi legal. Muita gente falou que foi gol legal. Eu não estou em dúvida até agora. O gol do Benzema. Mas depois o Real Madrid fez 1-0 e foi campeão. Então, muitas vezes você vai ser prejudicado, mas se você fazer um bom jogo... E jogou reativo, né? Você vai ganhar o jogo. E jogou reativo, né? O Real Madrid foi reativo. Jogou reativo. Mas muitas vezes, talvez vai ser prejudicado, mas se o seu time estiver jogando bem, estiver em cima, vai ganhar o jogo muitas vezes também. Acho que tem que reclamar muitas vezes, mas é mais para a diretoria. Eu falo assim, que reclamar de arbitragem não vai apagar o jogo que foi prejudicado. É para o jogo seguinte, para escalar bons árbitros. Então, eu vejo sendo escalado árbitros ruins para os jogos do Santos, não está adiantando reclamação. Porque não adianta você querer reclamar porque você está sendo um complô contra o Santos, estão armando para prejudicar o Santos. Não adianta você reclamar nesse sentido. Você tem que reclamar para ser escalado melhores árbitros. Quando eu vejo sendo escalado árbitros ruins, eu vejo que essa reclamação não está fazendo sentido. Tá? Ou não está fazendo efeito na CBF. Eu vejo assim. Eu acho que a gente precisa discutir arbitragem além dos jogos do Santos, especialmente se tiver a Liga em breve. É preciso que tenha coerência a arbitragem no Brasil. Parece que o áudio do VAR já foi divulgado e o árbitro, quando ele está em cima da jogada, a decisão de campo ela tem que prevalecer, porque assim, se é uma jogada em que o Batistão empurra e ele chuta no gol, ato contínuo e a bola e é gol, é uma coisa. Mas o Batistão
pôs a mão nas costas, empurrou, então a jogada continuou, né? Aí o jogador do Palmeiras, claro, existem lances piores do que esse lance de falta na entrada da área, o jogo corre, vai o jogo inteiro, e aí sai o gol, e passou 1 minuto de bola rolando, e o cara, ele dá uma marcação que foi lá no começo da jogada. E a arbitragem no campo, ela tem que prevalecer. O jogo do Ceará foi muito pior, né? Porque o juiz estava na cara da jogada, ele viu os jogadores puxando a camisa, ele foi olhar no VAR, ele foi convencido. Então a CBF, ela precisa ser clara. Quem é que está mandando no campo? O árbitro sempre foi a autoridade máxima em campo, ele não é mais. O Bandeira também não responde. No jogo da Sul-Americana, o Bandeira deu um pênalti, ele levantou e o árbitro chamou para ele a responsabilidade. Eu quero ver agora que no mata-mata da Libertadores da Sul-Americana vai ter VAR, como é que eles vão proceder. Então o problema é que aí você vai ver daqui a uma rodada, 2, um lance igual o do Fernandes ou igual o do Batistão, e a coisa não vai ser dada. E aí a indignação do torcedor aumenta, porque não há critério. A gente não sabe quem é que está mandando no jogo, se é o árbitro no campo ou se é o árbitro de vídeo. E ainda assim os caras às vezes brigam com a imagem. Então, enfim, eu acho que o que está chateando é isso. Né? Uma é, o VAR no caso do Santos e Ceará interferiu em um lance interpretativo. Primeiro erro. A segunda questão, deu uma indicação errada, né? Então, assim, houve erro no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Curitiba, que teve o pênalti que o Zanocelo teria cometido, que eu acho que não foi pênalti, por exemplo, e por aí vai. Mas o fato é, erros estão acontecendo, como ontem, por exemplo, em Atlético Mineiro e Avaí, onde o goleiro do Avaí foi expulso erradamente. Né? Então, assim, a gente vê que erros estão sendo cometidos em todos os jogos. Achar que isso faz parte de uma enorme conspiração nacional e internacional contra o Santos, eu não concordo. Agora que a arbitragem é muito ruim, aí sim. É muito ruim. O torcedor de São Paulo ficou comemorando que a arbitragem deu contra o Santos. No outro jogo eles estavam putos. Por quê? Porque o São Paulo foi prejudicado na visão deles. Foi. Então, se a discussão ficar clubística, só do lado do Santos, só do lado do São Paulo, só do lado do Fluminense, Flamengo, a gente não vai melhorar a arbitragem. Precisa haver a arbitragem é ruim para todos. Precisa haver um entendimento geral, que não adianta o Rogério Ceni ter um chilique quando ele é prejudicado pela arbitragem, e aí o São Paulo vem na Vila e a arbitragem não dá 3 pênaltis para o Santos, e ele ficar fazendo cara de paisagem. Ou a gente quer uma melhora do futebol como um todo, ou é aquela coisa, a mesma coisa que eu falei a respeito do cinema, eu falo aqui agora, é a lei de Gerson. Enquanto eu for beneficiado, ótimo. Enquanto eu for prejudicado, é um problema, entendeu? Mas enfim. Deixa eu ler as mensagens do pessoal aqui, senão eles vão ficar chateados comigo. O José Edmilson Lameu, parabéns pelo trabalho de vocês, ele está em Cândido Mota, São Paulo. O Wanderson Roberto Melo Souza, ridículo as decisões do VAR contra o Santos. Contra a gente tudo é revisto, quando é lance do adversário não tem revisão nenhuma. O Rodrigo Mariano, por que o Bustos não usa o Lucas Barbosa? O menino salvou o Santos em alguns jogos, tem potencial enorme e o Bustos não gosta dele. O Reinaldo Vieira, bom dia Alex, Bustos tem sua parcela de culpa, mas vamos lembrar que não foram Júlio e Angulo que ele pediu como reforços, mas foi o que era possível. Um outro dia brigava para não cair no Paulistão. Na verdade, ele tinha planos A diferentes, né? O Júlio claramente era um plano B. O Marcos Rodrigues, o Bustos errou muito, mas não tira a péssima arbitragem, que é o metro do lance, não vê falta, não vê pênalti, tudo vai para o VAR. Irrita demais a todos. O Roberto Silveira, bom dia Alex e demais. Me incomoda o conformismo que tomou conta de parte da torcida do clube no geral. As derrotas parecem não afetar mais. É preciso deixar o minimalismo de lado e pensar grande. O Antônio Candeia Filho.
Se o Paquistão... O teu corretor te derrubou, hein? Transformou o Batistão em Paquistão aqui, Antônio, mas tudo bem. Não empurrasse, se o Pitbull não derrubasse com o ombro, se o Madison não furasse, se o Bauerman subisse de cabeça, se o João Paulo soubesse sair do gol, se o Goulart tivesse joelhos e tal. Ele vai completar a mensagem aqui depois. O Matheus Faria, sobre a anulação do gol do Marcos Leonardo, foi falta do Batistão mesmo, mas se fosse um lance igual a esse contra a gente no Allianz, iam falar que foi falta, mas deve ser respeitada a decisão de campo porque é lance interpretativo, ou que como a bola é tocada pelo jogador adversário para o jogador que fez o gol, o lance não é passível de revisão e a gente ia aceitar. O Fábio Lima, bom dia, Alex e convidados. Se o Santos fizer uma lista de árbitros que deveriam ser vetados, não sobraria um. O Francisco José, gosto demais do trabalho do Henrique Farinha, mas às vezes acho meio que passador de pano para o técnico e os dois equatorianos do elenco. JJ sem a bola não rende Angulo, briga com a bola. Então, Francisco, mas eu também eu tô com o Henrique nessa, acho que a gente fez a crítica às substituições, não à escalação. Aliás, ele colocou o time que eu queria que ele tivesse colocado, ele escalou direitinho. Agora, a gente não pode ficar aqui igual o cachorro louco vociferando, babando e querendo que derrube o técnico para colocar quem? Tem que trazer o BKSS. Parece que é o sonho de consumo. Engraçada, viu? Aí traz o BKSS, ele começa a fazer as loucuras dele, aí todo mundo esquece que metia o pau no Bustos, ou que metia o pau no Carille, entendeu? E tem gente que nas redes está fazendo campanha na saída do Bustos. Aí foi engraçado, você vê que essas pessoas não tuitaram o jogo inteiro. Não tuitaram, aí quando faz o gol, quando sai o resultado, vamos criticar em cima do resultado. Então assim, a gente precisa ter um pouco de discernimento, de entender que há muita coisa boa, mas nem tudo está certo. E o que não dá certo, a gente tem que criticar e usar para evoluir, para ir subindo os degraus da consistência ao time. Vem uma janela por aí. O Santos deverá ter 2, 3 reforços pontuais. Eventualmente vai vender também jogador. Então a gente vai ver nessa janela também, se o trabalho for mantido e o Santos se reforçar bem, pode dar mais um salto. A gente tem que pensar assim, evoluir. E não destruir tudo a toda hora porque tem uma derrota, porque a gente tá biliático e quer pensar com o fígado. Aí não dá. Biliático é quando o cara tá produzindo muita bile. Aí ele tá bravo, entendeu? O cara tá com ódio. Tá raciocinando com o fígado e não com a cabeça. O Fabiano Ionta tá aqui. Bom dia, Alex. Para deixar claro, não quero a queda do Bustos. Inclusive o time foi bem até ele errar nas substituições. Mas está ficando cansativo estes erros. Tirar Marcos Leonardo e Batistão errou muito. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Ontem o time mostrou que tem bola para ficar na parte de cima da tabela, mas ainda assim precisa de reforços para que não caia tanto nas substituições. Quem mais aqui? O Antônio Candeia, a percepção de que seu time está se apequenando torna-se clara quando perde dentro de casa para um rival desfalcado que ainda desperdiçou um pênalti e parte da torcida se diz feliz porque jogou bem. Então, Antônio, mas ninguém está dizendo que ninguém está feliz. A gente está analisando como acabou de ser dito, sem o fígado, né? O técnico errou, os jogadores erraram em finalizações, mas o Santos ele foi bem melhor do que em relação a outros times. O que a gente está falando aqui, comparando, é que você não pode dizer que o Santos tinha a obrigação de conseguir algo melhor contra um adversário que tem mais elenco e que tem um trabalho de longo prazo, e o Santos ainda tem posições carentes e num trabalho que tem 3 meses. Então a gente tem que ter um pouco de pé no chão em relação a isso. Eu garanto para você que se fosse qualquer outro treinador entrando agora, ele ia ter as mesmas dificuldades, talvez não algumas, mas talvez tivesse outras, entendeu? Então não é questão de estar se apequenando, é uma questão de você não querer uma reconstrução na base da eterna destruição, né? Você está lá construindo um prédio, você não gostou do primeiro andar, mas dá para você dar uma ajeitada e você arrumar o segundo, o terceiro, e não você ficar derrubando o primeiro andar a toda hora. Começa de novo, derruba, começa. Então, tem alguma coisa errada aqui, ajeita. Aí você vai para o segundo andar.
Tem alguma coisa errada no segundo andar? Ajeita, vai pro terceiro. E não, tá errado o primeiro andar, quebra tudo e começa outra vez. Não vai sair nunca esse prédio. Nunca vai, ninguém vai morar nele nunca. Fala, Matheus. Eu vi muitos comentários ontem, né? Tá pequenando o Santos porque tá normalizando perder pro Palmeiras. O Palmeiras tem mais time, mais elenco, pode ganhar uma terceira Libertadores seguida, vai ser algo normal. Tem o melhor treinador para mim da América do Sul, que é o Abel Ferreira. Não é normalizar, é o normal hoje. Nas condições do Santos financeiras, estruturais, de time, de técnico, de tudo. Hoje é normal o Palmeiras ganhar do Santos. Vergonha para mim foi o Santos empatar com o Banfield em casa. Exatamente. Com 2 a mais. Aquilo foi uma vergonha. Para mim foi uma vergonha. Podem falar que classificou o time, mas para mim foi uma vergonha aquele jogo de terça-feira. É por isso que eu falo. Mas ontem não foi vergonha. Criticar. O Palmeiras ganhar do Santos hoje é normal. É isso que eu falo. Criticar na derrota é fácil. Elogiar na derrota é difícil. E criticar na vitória também. A vitória do Santos contra o La Calera foi um absurdo ter saído do jeito que saiu. No último minuto, com um lance em que o Sandri bota uma bola pro Lucas Barbosa, entendeu? Aí eu já respondo também ao David Andrade, que diz aqui, tem torcedor que está feliz com a derrota, só para dizer que estava certo que o time era ruim. Então, esse tipo de torcedor, David, que está feliz com a derrota, certamente não é torcedor. É alguém que tem algum interesse lá na frente. É bom a gente sempre deixar claro isso. O Mauro Carvalho, Ceará e Goiás tinham que ter somado mais pontos, pelo menos uns 4. Agora a sequência será dura. O Gerson Moreira, bom dia, Alex e convidados. Bustos ontem deu de vaca holandesa. Tirou 20 litros de leite e depois chutou o balde. Escalou bem, mas substituiu muito mal. O time jogando bem. Quem mais aqui? Deixa eu ir no pique. O Pedro, por mais que o Bustos tome decisões erradas eventualmente, hoje o Santos tem um padrão. Tem luta, tem uma cara. O trabalho tem que ter sequência. O Wagner Nascimento. Bom dia, Alex. Eu vi que o Bustos errou. O time vinha jogando bem quando ele mexe no time. Ele deu a vitória para o Palmeiras. Eu não achei o Santos tão inferior a eles. Aliás, os números provam isso. A diferença de posse de bola não foi tão gritante, o número de finalizações foi quase igual. O Santos não foi inferior no jogo. Agora, se pensarmos em processos, gestão, etc., estamos a léguas de distância. Aliás, para aqueles que reclamam da Vila Belmiro, o Palmeiras precisou da W Torre para fazer o estádio dele. Se a W Torre fizer o estádio do Santos, o Santos vai ter uma arena e vai ganhar dinheiro com o estádio, vai ganhar dinheiro com o sócio, que vai poder acomodar melhor o sócio. O Palmeiras está à frente do Santos nesses quesitos. E essa reformulação passa por esse processo. O Jean M. Baz, o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Santos. E 1-0 ficou barato. O resultado foi até bom para o Santos. O Palmeiras é quem jogou mal. O limite do time do Santos o que eu não entendi do primeiro tempo. Então, Jean, eu não acho que o Palmeiras jogou mal. Eu acho que o Santos induziu o Palmeiras a jogar menos do que pode. Aí eu acho que a gente tirar um pouco do mérito nosso. O Santos ele trouxe dificuldade. O Palmeiras não teve zona de conforto. O Dudu e o Rony não tiveram moleza. O ataque do Palmeiras, que é forte, não criou chances como ele cria normalmente. Aliás, como eu falei, o Santos ele é campeão em dar gol para o adversário. Foi assim na final da Libertadores, foi assim ontem. O Santos tomou um gol de bola parada, né? Que é uma bobagem, uma bola que entra mansa por cima no gol, entendeu? Se fosse uma jogada super trabalhada pelo Palmeiras envolvendo o Santos e deixando, mas não foi de novo um gol daqueles que acontece, podia ter acontecido pra gente, aconteceu pra eles, entendeu? Para o time do Palmeiras. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, eu não li ainda, eu vou ficar devendo. A Florência e Iriguai, o VAR opera o Santos, jogo sim, jogo não. Óbvio que invalidaram o gol do Marcos Leonardo, mas não pelo impedimento inexistente, foi pelo empurrão escandaloso do Batistão no lance. O José Caminati, se nas próximas 5 rodadas o Santos não estiver no Z4, escaparemos mais uma vez de cair para a Série B. Caso contrário, vai dar ruim, porque o Santos vai somar pouquíssimos pontos nesses próximos jogos. José, não tem como a gente prever isso. É difícil prever isso. Se o Santos fizer contra o Atlético Paranaense sábado, o jogo que fez contra o Palmeiras ontem, ele tem chance de ganhar o jogo lá, eu acho. O Leandro Oliveira, bom dia, amigos. Impossível ter paciência com esse trabalho, sempre as mesmas trocas. Escala bem, depois estraga o time. Não aguentamos mais só competir, jogar como nunca, perder como sempre.
Bustos, Pardal. Então, mas, ô Leandro, desculpa, teve jogo em que ele escalou mal. Escalou mal e substituiu mal. E o time foi pior. Agora, quem você acha que faria diferente? Um trabalho começando agora? Quem que viria aí para o Santos? E você acha que o próximo técnico que viesse escalaria sempre bem e substituiria sempre bem? Qual é esse treinador que existe na face da terra, que sempre acerta todas as escalações e todas as substituições? Eu acho que não tem, né? Enfim. Tem muita mensagem aqui, eu não vou conseguir. O Benedito mandou bom dia aqui para todos, agradeço, Benedito. Seu Ciro Alves, bom dia, Alex e convidados da live. A coisa está ficando feia para nossa sequência, é muito difícil. Estou para dizer que nesses próximos 3 jogos não faremos vitória, na minha opinião. Você acha? Contra o Atlético Paranaense fora, o Inter em casa e o Atlético Mineiro, que ontem suou sangue para ganhar do Avaí, eu não teria essa certeza não. O José Milton, o Santos não disputa nada com o Palmeiras. O adversário do Santos é o Goiás e o Ceará. O Cadu Santos, com o Marcos Leonardo na seleção sub-20, vamos ver se o Angulo vai jogar 90 minutos e não vai se cansar, como diz o treinador. Mas como disse aqui o Matheus, o Marcos Leonardo pelo jeito está liberado para o jogo do Atlético Paranaense. Depois é que a gente vai ver. O Antônio Sérgio, bom dia, desculpa, o Bustos não pode mais ser treinador do Santos. Sempre as mesmas alterações. Já errou 4 jogos. Renato Gaúcho para ontem. Renato Gaúcho. Meu Deus do céu. Eu não vou nem comentar Renato Gaúcho. Ai. Renato Gaúcho, as praias de Santos vão adorar. Olha, eu juro por Deus, eu queria que o Renato Gaúcho chegasse no Santos hoje e eu ia printar essas mensagens para esses caras que querem a troca do treinador, eu ia printar, ia falar depois de 3 meses de Renato Gaúcho no Santos ou outro, o que iam dizer. Mas tudo bem. Eu vou fazer um comentário aqui que eu fiz no Twitter. São 6 brasileiros classificados para as oitavas de final do Libertadores. Dos 6 times, só um tem treinador brasileiro. E porque entrou agora, que é o Filipão. Só. E só Deus sabe quanto vai durar. Todos os outros times têm treinadores estrangeiros. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar nos 16 times que estão na Libertadores. Tem 8 argentinos, 4 portugueses. 4 portugueses. Tem espanhol. Tem paraguaio. E o Brasil tem um. Gente, não dá para achar que o treinador brasileiro hoje pode competir minimamente com os treinadores estrangeiros no continente. Não estou nem falando da Europa. Então tá bom, né? Se os caras acham que o Renato Gaúcho, ele não deu certo no Flamengo com aquele time todo lá. Imagina. Enfim, meus caros, eu queria agradecer aqui o Márcio Leme, o Carlos Frazão, o João Carlos, o Edmilson Pricoli, é isso? Todo mundo que mandou, o Sidney F, o Madara tá por aqui também. Eu infelizmente não vou conseguir ler a mensagem de todos, José Mendes Almeida, enfim, são várias e várias as mensagens aqui. Eu repito, infelizmente não vou ter como ler todas, já são 12h33, a gente tem que seguir, porque afinal de contas o tempo urge, né? Temos aqui nosso tempo esgotado. Matheus, obrigado pela presença, um abraço. Podcast do Peixão, essa semana você volta, né? Tá recuperado lá da tosse, da garganta. Vai voltar no podcast essa semana, não é isso, Matheus? Um abraço, hein? Abraço, Alex, Henrique, todo mundo que acompanha o Esporte Destaque. Tava com uma tosse forte semana passada, mas já tô recuperado já. Semana eu volto lá no podcast do Peixão pra gente falar do Santos. Vai ter uma semana tranquila aí pro Bustos, né? Enfrenta o Atlético Paranaense, a gente espera que o Santos faça uma grande apresentação fora de casa. Eu acho que fora de casa o time do Bustos está devendo. O Santos não vem fazendo grandes jogos. Eu espero que fora de casa consiga ter mesmo apresentação que teve contra o Palmeiras pra gente conseguir 3 pontos aí, ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Mas um abraço aí, Henrique, Alex, todo mundo aí. Sempre um prazer falar do Santos. Muito bem, o Santos está devendo fora de casa, tem que apresentar
produção tática contra o Palmeiras, tem que ganhar o jogo, tem que fazer gol, né? Também não adianta só, aí eu hei de concordar, que não adianta você só melhorar no aspecto coletivo e não ganhar jogo. Precisa ganhar jogo, senão daqui a pouco começam as críticas ficarem ainda mais pesadas para cima do professor Bustos. Henrique, um abraço, hein? Semana que vem você está de volta, tá certo? Abraço, Alex, abraço, Matheus, foi um prazer estar aqui de novo. Eu queria só encerrar mandando um grande abraço para o Felipe Noronha, que é jornalista, participa do Resenha Santista, tem o canal Eu Vim de Santos, está com problema de saúde, não tem aparecido nos últimos dias, e toda a força a ele, que se recupere logo. Como eu disse, para a gente quer aguentá-lo ainda por muito tempo. É isso aí, Henrique, bem lembrado. Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp hoje de manhã, já tinha feito uma manifestação também lá no Canal 10. Força aí para o Noronha, ainda bem que ele está consciente, teve esse problema aí desse AVC, mas está consciente, está sendo medicado e daqui a pouco está aí na nossa mídia santista, né, reforçando os nossos quadros aqui. E só para fechar mesmo, tem uma informação que eu não sabia. O Lucas Mussetti acabou de postar. O Madison também está suspenso. Ou seja, sim, Auro vem aí. Ou outra alternativa. Ou o Lucas Braga, o novo Carlos Alberto Torres. Alguém vai na lateral direita, tá certo. Então mais um tema para a gente refletir aí para os próximos dias. Senhores, muito obrigado, agradeço aí ao Felipe Brandão também pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente está de volta por aqui, 11h30 da manhã. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.